Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar com todos vocês e mais uma rica oportunidade. Falando com vocês, o pastor Levi Longaray, você está no meu canal A Bíblia em Foco. Os compartilhamentos são muito importantes, os comentários, acionar os sinos das notificações, você não perde vídeos. E deixar o like fixado no começo do vídeo, assistir o vídeo na íntegra. E a sugestão para novos trabalhos também é muito importante. Estamos aí nesse hall de vídeos sobre minha história de vida, que os irmãos pediram muito para mim participar com vocês, algumas experiências vividas ao longo da minha carreira no Evangelho. Claro que podíamos escrever em livros, mas os irmãos fiquem tranquilos, alguns irmãos deu sugestão, mas nós temos já 3 livros em andamento, meus irmãos. É uma questão de alguém assumir a editorar ou de escrever e concluir a conclusão. E às vezes nos falta ânimo e tempo para fazer essas coisas. Meus irmãos, hoje eu quero gravar um vídeo falando sobre uma entrevista que o missionário Davi Miranda, em memória, fez de um demônio na sede mundial. Foram vários, na verdade, que eu vi algumas coisas levadas para o campo de aberração, mas esse vídeo foi tremendo. Vocês lembram agora quando o bispo Formigoni, ou alguns chamam de formigão, me perdoa a expressão, tem que tirar um pouco de onda porque um tipo de pessoa dessa. Lembra quando o bispo Formigoni foi nas redes sociais aí para todo mundo, essa história que mexeu com os políticos, mexeu com as igrejas e deixou todo mundo irado, que ele acabou falando e testificando numa entrevista, dando voz aos demônios. Numa entrevista ele entrevistou um demônio, uma pessoa supostamente endemoniada ou endemoniado, e o espírito satânico falou na boca daquela pessoa que todas as igrejas do diabo, Assembleia, Deus é Amor, a Batista, a Presbiteriana, Metodista, todas as demais igrejas que você imaginar, denominação, trabalhos denominacionais do Brasil, do mundo, era do diabo, que só a Igreja Universal era de Deus. Lembra disso? Então essa mesma prática do bispo Formigoni não é nova. O missionário Davi Miranda exerceu essa prática entrevistando um demônio. Por que eu digo para vocês que entrevistar demônio é uma falha muito grande? É um pecado de um pregador entrevistar demônio. A pessoa pode ter dom, os 9 dons, se é que alguém existe que tem os 9 dons descritos na Bíblia Sagrada por Paulo aos Coríntios. Mesmo assim ele não tem o direito de entrevistar demônio, porque o demônio é mentiroso, sujo, falso e gosta de pilantragem, de mentira, de engodo, de engano. Bom, meus irmãos, mas Jesus entrevistou demônio, mas Formigoni não é Jesus. E o foco do nosso vídeo aqui, o Formigoni é só para dar luz. O nosso vídeo é sobre o missionário Davi Miranda. Por que essas pessoas, a grande maioria da igreja, das pessoas que estão na Deus e Amor, não todas, tem muita gente bem centrada na palavra, um grande número, mas tem um número gigantesco de pessoas que não conseguem raciocinar porque seguiram cegamente o que o missionário dizia. E você entende? Então, o missionário Davi Miranda não é Jesus. Mas andava com Jesus. Tinha gente que chega a colocar no nível de Jesus ou acima de Jesus, como profeta de Deus nessa terra. Meus irmãos, o único profeta de Deus nessa terra é Cristo. E o Moisés da antiga dispensação, que já a lei e a história dele foi abolida por Cristo. Então o missionário entrevistando aquele demônio, ele começa a dar voz para demônio. E eu tenho um nojo quando dão voz para demônio que você nem imagina. Você pode ficar irritado comigo, não importa, meus irmãos. Que ele está falando do missionário, está falando do missionário. Da pessoa dele, nem da igreja dele, nem do trabalho. Está falando do erro que ele cometeu. E aí ele começou, porque ele tinha uma mania de ser contra a Assembleia de Deus, as outras igrejas, que isso aí é uma coisa terrível, isso dava nojo. Claro que a Assembleia de Deus é uma igreja que hoje está caída, praticamente 90% caído, mas ninguém tem que ficar usando isso como um método. Por que eu falei que a Igreja de Jesus Cristo é falha? Porque o pastor Ademar, o Ângelo Fernandes, o Valdeci Vieira e o número de pastores que rodeiam ele vão para a Rádio Marumbi fazer dobradinha, dando a entender, e no próprio programa diário deles e dentro da própria igreja, nas reuniões, sempre trabalhando em cima da Assembleia e da Deus e Amor, a dizer mais igreja, como se eles fossem os únicos certos. Então pode fazer assim. Por mais que a outra igreja está caída e fracassada, sempre vai ter servo de Deus lá dentro. E você tem que falar dos erros, não da igreja. Vocês entendem? Então o que eu quero dizer? Ele começou, botou a mão na pessoa cair endemoniada, porque lá ia muita gente, manifestou, caiu, e ele começou a entrevistar, e ele gostava daquilo, porque aquilo fortalecia o ministério dele, trazia membros. Ora, tem gente que dá mais ouvido aos demônios que o próprio Deus falando pela palavra. Se o Lorival pregasse, ninguém escutava, mas um demônio falando, todo mundo escutava.
Então o que acontece? Não que eu queira defender o Lorival e o Dário Gomes, mas eles pregam a palavra. Ninguém escutava. Agora, escutar um demônio falando, que tinha manifestado no culto com o missionário, aí todo mundo escutava. E nada contra o missionário, a pessoa dele, mas essa atitude. Então, e a Assembleia é de quem? A Assembleia é do diabo, é minha. A Universal é minha. Ué, mas aí os demônios já estão se confundindo também. Porque o Formigoni entrevistou na Universal e o demônio da Universal diz que a Deus é Amor é do diabo. Agora o demônio da Deus é Amor, que atua dentro da Deus é Amor, está dizendo que a Universal é do diabo. Aí o que é que eu vou entender? Por isso que eu não vou nessas conversas. E não vem para cá me xingar e combater aqui que está falando de servo de Deus. Davi Miranda era um homem comum que nem nós, meu irmão. Se você fala de mim também no rodapé dos meus vídeos, você está pecando. Principalmente quando eu estiver falando a verdade, porque aqui eu cuido para não falar nada de engano. Então cuidado tocar no meu nome. Eu sou profeta, então. Para com isso. Estamos falando dos erros cometidos, não dele, da pessoa dele e nem do que ele fez em prol do Evangelho. Então esse demônio que falou na Deus é Amor diz que é universal e as demais Assembleia Batista tudo era do diabo. O demônio que falou dentro da Universal diz que a Deus é Amor e a Batista e as demais eram do diabo. Então quem está certo? Ninguém, porque o diabo é pai da mentira e mentiroso. Então por que não pode estar jogando ninguém endemoniado para o chão, explorando a fraqueza de uma pessoa que está abatida, recebendo um espírito que se debate dentro dele, judia do seu corpo físico, e a pessoa ficar entrevistando demônio e conversando, dando voz aos demônios. Deram voz aos demônios, arrumaram para a cabeça. Vocês entenderam? Aí vai entrevistando, e a Assembleia é do diabo, a Universal é do diabo, e a Batista é do diabo, e a Deus é Amor também é minha. E aí? Passou vergonha naquele dia, porque o diabo é mentiroso. Aí o diabo jogou ele numa vergonha tão grande que ele perdeu a fala em rede mundial. Em transmissão mundial ele perdeu a fala. Ele teve que pensar e repensar para manobrar, para corrigir aquela baita besteira. Como ele era um homem experiente, acostumado a entrevistar esse demônio, não é que Deus usou ele. Ele se safou. E aí ele chamou a atenção da igreja. Olha, irmão, vocês têm que orar mais, vocês têm que jejuar mais, porque o diabo está dizendo que vocês também estão nos crentes mundanos. Na verdade, o diabo acusou a igreja, Deus é Amor toda. Então, por isso que é ruim você ficar dando, então, meu vídeo, minha experiência de vida que eu tive, que me chocou, foi nessa transmissão de estar escutando o missionário, e ele dá voz aos demônios, e os demônios dizer que a própria igreja de Deus é Amor também estava nas mãos dele. E tem gente hoje que acredita que a Deus é Amor está nas mãos dele, porque não estão mais obedecendo a doutrina. Ora, doutrina. A doutrina sempre foi pregada e sempre teve rebeldes mesmo no tempo do missionário. Vocês entendem, meus irmãos? Tinha gente lá dentro, que nem esses pregadores que eu falei dos milagres, que hoje estão aí com o ministério próprio mentindo e enganando, eles já enganavam lá dentro, já mentiam lá dentro. Doutrina não é só cabelo, roupa, doutrina é coração, é culto, é ordem no culto, é exercer os dons direito, é não mentir, não enganar, não enrolar, não se aproveitar do próprio irmão, não ultrajar o seu semelhante, o seu próximo, tudo isso é doutrina. Não é só a do corpo, é as doutrinas moral, as doutrinas principais da Bíblia também, que tem que ser observada e guardada, não pode ter heresia. Vocês entendem? Não pode brincar com o Espírito Santo, não pode brincar com o dom espiritual, isso é tudo doutrina, essa é uma doutrina que engloba todos os assuntos da igreja e ensinamentos. Então ali, o bispo Formigoni dá voz aos demônios, os demônios mentem que só a Universal está certa e as demais são do diabo. O missionário dá voz aos demônios, os demônios falam toda a vida quando ele queria que as demais igrejas eram do diabo, que a Deus e Amor é a única igreja de Deus. Naquele dia, o diabo pega e engloba todas as igrejas, que todas as igrejas do diabo, que a própria Deus e Amor estava caída e era do diabo. É minha também! E aí? Tem gente que adora um demônio falando grosso, né? É minha! Quem é tu? Eu sou Lucifer. Mentindo às vezes. Você entendeu? Eu nunca gostei daquela novela dentro da igreja. Quando eu estava pregando, caía, eu já expulsava, porque eu não gosto de ver demônio conversando, eu quero ouvir a voz do Espírito de Deus falar através da palavra. Bom, mas tem gente que gosta de aí que o demônio diz, eu te odeio, tu é um homem de Deus, tu é um servo de Deus, tu às vezes está em adultério de pecado, o diabo, você é o único homem de Deus, servo de Deus. Para, meus irmãos, não esqueça do que aquele demônio falava na boca daquela, se não me falha a memória, pitonisa de Endor, que andava atrás de Paulo. Esse que está entrando entre vós, que caminha entre vós, é um santo servo de Deus. A ele dá ouvido a escutar. Um dia irritou Paulo aquilo, Paulo virou para trás e disse, sai espírito do diabo, espírito de engano dessa mulher. Então você entende uma coisa? Jesus entrevistou, porque Jesus é o Senhor da glória. Ele disse, eu vi o diabo caindo como um relâmpago do céu, como um raio.
Ele é Senhor. Ele sabe. Agora, nós somos humanos, independente de Davi Miranda, de Formigoni, de quem quer que seja. Vocês entendem? Nós somos humanos limitados. Então, nesse dia, foi o dia que eu me choquei porque vi o missionário passar a maior vergonha da vida dele. Que eu acredito que ele não queria passar. Mas por quê? Porque fica entrando em campo herético, brincando com o demônio, dando voz a demônio, fazendo o que não era para fazer. Às vezes, sabe por que esses homens, independente de quem for, não é só o missionário, todos eles fazem isso? Porque quando o diabo testifica num corpo possesso alguma coisa sobre uma igreja ou sobre um pastor, esse pastor se torna o bambambam da história. Você não vê o Júlio César jogando todo mundo pro chão, entrevistando, filmando, dizendo que pessoas estão conversando no inferno, que outro dialoga com o outro. Que inferno é coisa muito mais séria que vocês estão falando. Céu é muito mais sério do que se fala. Então nada disso é bíblico. Tudo isso é heresia. Heresia, coisa que não deve ser cometida na igreja. E é por isso que Deus permite esses homens passar vergonha. Porque eles estão brincando com coisas que não deve ser brincar. E aí você vai dizer para mim, você está dizendo isso porque você nunca expulsou demônio, você me conhece? Você tem ideia de quantas pessoas se manifestou, e não em conversa mentirosa e revelação mentirosa, através da palavra, quando eu estava pregando, de não resistir à palavra e cair lá na porta, lá na rua da igreja, lá fora do pátio da igreja, e trazerem guinchado dentro da igreja. Vocês conhecem a minha vida? Só que sempre que caiu, eu parava a pregação, reunia a igreja e expulsava. Vocês entendem? Porque não se dá voz para demônio e outra coisa que esses pastores não aprenderam, não se deixa demônio machucar o corpo físico das pessoas. Porque se é uma pessoa que verdadeiramente está endemoniada, é uma batalha espiritual no momento que o diabo está possuindo aquele corpo. Então você tem que expulsar aquele espírito para que aquele corpo seja aliviado. Então aprenda, pelo amor de Deus. E eu vi muitos pregadores da Deus e Amor brincando com pessoa endemoniada, mandando ele tirar oferta, dando risada, gargalhada, zombando, brincando, inclinando pessoa endemoniada, inclinando para um lado, inclinando para o outro, fazendo zombaria.